eu sou o professor Oswaldo Galvão Filho, sou biomédico, sou especialista em cromoterapia há 30 anos e também sou fundador do Instituto Fraternal de Cromoterapia Dr. Castilho, na cidade de Guarulhos, São Paulo, que tem as suas atividades há 26 anos. E ministro palestras, cursos, conferências, dou aula em faculdades, e vim hoje falar para vocês sobre a terapia das cores, ou seja, a cromoterapia. É algo que está bem expoente, hoje no nosso país, que já há muito tempo na Europa, décadas atrás, ela já vem dando os seus sinais, já vem provando a sua eficácia, em toda a sua conjuntura, que é o equilíbrio psíquico das pessoas, é trazer o bem-estar, é atuar no nosso metabolismo no sentido das doenças. Então ela tem um foco muito grande no que nós chamamos de equilíbrio do ser humano como um todo, o ser humano integral. Então essa visão que hoje nós temos é graças a um movimento que ocorreu na Europa e outros países também, da Ásia e Estados Unidos, e esse movimento das terapias chamadas integrativas e complementares foram reconhecidos em primeira instância pela Unesco e em 1976, por volta disso, pela Organização Mundial da Saúde, como uma terapia, entre tantas outras terapias que foi sendo percursora dela também, a acupuntura e tantas outras. Então houve esse movimento do reconhecimento das terapias para o bem-estar da saúde do ser humano. E nós recentemente tivemos uma conferência internacional aqui também no Brasil, que foi o ano passado, foi em março do ano passado, promovido por quem? Promovido pelo Ministério da Saúde e SUS. Então, desde que a Organização Mundial da Saúde regularizou as terapias integrativas e complementares, o Brasil signatário seguiu também a Organização Mundial da Saúde. E em 2006, ela criou uma Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é chamada PNPIC. Então, desde 2006, as terapias integrativas e complementares já estavam sendo autorizadas pelo Ministério da Saúde. Então, uma política voltada a isso, regulamentando. Esse crescimento das terapias através da PNPIC gerou outras necessidades, então foram feitas outras implementações, outras terapias foram agregando as já existentes. No Rio de Janeiro teve essa conferência internacional onde a cromoterapia, entre mais 10 ou 9 terapias, se integraram à Política Nacional de Práticas Integrativas. Então ela é uma realidade hoje, ela está no SUS. Isso quer dizer o quê? Que ela está no Sistema Básico de Saúde nosso, com o objetivo de ser promoção de saúde e também com caráter preventivo e paliativo, no sentido de atuar para que não haja as doenças, ou que se as doenças já se manifestarem através dos sintomas, ser feitos os tratamentos com a cromoterapia. Então o SUS, nas suas unidades básicas de saúde ou correlatas, já tem a cromoterapia como uma atividade integrada dentro da promoção de saúde. A cromoterapia é isso que eu venho falando para vocês. Ela é um foco voltado ao ser humano, à saúde e ao bem-estar psicossocial, e ela atua de várias formas no nosso equilíbrio. Então, nosso equilíbrio mental, psíquico, e metabológico, ou seja, nas doenças ou patologias. Então hoje nós temos o reconhecimento e temos também várias ações terapêuticas das cores sendo comprovada pelas ciências. Então a cor em si, na verdade, é um efeito óptico ou uma sensação que o nosso cérebro tem. Na verdade, a cor ela vem do quê? Das ondas eletromagnéticas, que são aquelas que nós conhecemos, as ondas eletromagnéticas do arco-íris, que são as 7 cores. Então, na cromoterapia é usada praticamente todas as cores do arco-íris. E essas cores, elas vão atuando de várias formas no nosso organismo, desde ela adentrar pela nossa visão, pela retina, que nos dá a visão
do mundo, da realidade, das cores, e ela dispara uma série de substâncias químicas. Então ela tem os chamados efeitos fotoquímicos no nosso organismo, diretamente nos olhos, né, pelas cores. Então o nosso cérebro ele vai pegar essas ondas eletromagnéticas e vai transformá-las em reações fotoelétricas, fotoquímicas, para que o organismo dispare uma série de substâncias que nós chamamos de neurotransmissores. Então, por isso que elas alteram, né, o nosso psiquismo, ela altera as nossas emoções, né? E essas alterações químicas, né, de neurotransmissores hormonais vai modificar as funções do nosso organismo. Então ela pode atuar como disparar uma série de interferências e ao mesmo tempo ajudar dentro do processo de equilíbrio e saúde da nossa estrutura orgânica. Então as cores elas não são somente para o efeito que nós conhecemos do ambiente, né? Então o que mais nós conhecemos atualmente sobre as cores é na arte, é na pintura, né? É no vestuário. Então realmente elas funcionam? Claro que funcionam. Então é isso que eu estou falando, elas têm umas reações psíquicas que disparam uma série de neurotransmissores em nós. Então tem cores que são muito agressivas, que deixam a gente mais excitado, né? Altera o as nossas reações, né? Nós ficamos um pouco mais nervosos ou mais calmos. Então você tem essas alterações. E a cor, ela traz brilho, ela traz beleza, ela traz vida, né? Então a luz que nós recebemos do sol é um grande nutriente para nosso organismo. E ela, como eu disse, mexe com o nosso psiquismo. Mexendo com o psiquismo vai mexer com as estruturas orgânicas, os órgãos e sistemas. Então agora nós vamos falar sobre as cores e suas funções terapêuticas, né? O vermelho, por exemplo, o vermelho no ambiente, né? O que ele proporciona para nós? Qual é a reação que nós temos com o vermelho no ambiente? Não, ele fica as pessoas ficam um pouco agitadas com o vermelho. Sim, o vermelho proporciona isso, é uma onda longa, quente, né? E ela traz às vezes esse desconforto para a gente, de algumas pessoas, né, que tem essa reação. Então ela fica muito agitada. Essa agitação a gente comprova que ela faz o quê? Ela libera neurotransmissores como a adrenalina. Então é uma cor que aciona muito, né, o fluxo sanguíneo, até por essa questão da adrenalina e noradrenalina também. Então as pessoas ficam um pouco agitadas. Mas ela tem uma função muito grande, importante no nosso organismo, que é justamente na circulação. Então ela ativa o fluxo sanguíneo e ela ajuda, inclusive, na produção de hemácias, né? Olha, isso é muito importante, porque você tem uma série de patologias que estão ligadas, tipo anemia, enfim, você tem problemas circulatórios, cardiovasculares, que você pode estar utilizando as cores. Então, se as pessoas são muito tranquilas, muito calmas, né? As cores como o vermelho, elas deixam elas mais agitadas, mais ativas, né? Então essa é uma das coisas que nós conhecemos, algumas funções das cores do vermelho, por exemplo, né? Então é muito bom para atuar nessa forma com o indivíduo que às vezes está muito assim, né? Sem reação, muito devagar, ele dá esse up aí. E como eu disse, do lado, vamos dizer assim, do lado da saúde, né? Ela promove uma série de bem-estar funcional na circulação sanguínea, oxigenando melhor as células. Então é muito usado, né, o infravermelho, por exemplo, né, pela fisioterapia quando você tem contusões, torções, algum tipo de ação, né, traumática na estrutura orgânica, em que ela vem dilata os tecidos e isso flui o sangue, faz uma limpeza do sangue, tira, né, os glóbulos vermelhos que estão ali necrosados, que estão mortos, né, cianótico, aquele roxo que fica no corpo. Então é algumas das funções que a gente conhece do vermelho. E indo para uma seguinte cor, você pode utilizar o rosa ou até mesmo o rosa forte para não agredir tanto o organismo ou o ambiente. São cores também que deixam a gente mais esperto, vamos chamar assim, um pouco mais eletrizados, né? Mas que traz também um conforto, traz uma calmaria, traz um bem-estar, né? Dentro das cores de ondas longas, você tem o laranja. Então o laranja é uma cor
que recebe muita luz também, porque é uma cor que ela tem as ondas eletromagnéticas são muito fortes ali. Inclusive você vê no entardecer, você vê aquele alaranjado, então ele também tem algumas funções muito interessantes para nós. Da questão do bem-estar, né, que nós estamos referindo, a pessoa se sentir bem, agradável, ela traz brilho, ela traz luminosidade à pessoa, porque é uma cor que reflete jovialidade para nós. Olha, muito bacana, porque ela tem um brilho, né? E esse brilho faz com que você se sinta bem, sinta-se jovem, então ambientes com laranja tem esse reflexo, essa disposição nos nossos sentidos de fazer com que você se sinta mais alegre, mais feliz, mais contente, né? E é o que nós estamos precisando. Então, uma cor muito usada no verão, né? Ela é muito usada no verão. E nos ambientes também, as pessoas usam muito nas salas, né? Agora eu não sei tanto, mas tem uma época que na maioria das salas tinha que ter uma parede com a cor laranja que dava essa quebra de sintonia das frequências, das nuances das cores, e isso trazia assim uma certa alegria, né, no ambiente, tá? Então você tem ela por esse lado. Em contrapartida, ela pode ser usada muito na estrutura muscular, nos nervos e músculos, porque ela ajuda no tônus muscular. Então ela é uma cor que tem energia magnética e toda vez que você tem alguma problemática na estrutura muscular, neurológica, você pode ativar. Inclusive você pode estar pensando na estrutura, por exemplo, dos pulmões, melhora, né, as funções dos brônquios, principalmente quem tem asmas, bronquites, né, e também na estrutura muscular, né? Então nós estamos falando de músculo, ela atua muito na estrutura muscular, pensar no miocárdio. Então, os maiores problemas da humanidade está no nosso coração tão sofredor, né, que sofre todas as descargas, né, do nosso dia a dia, da nossa vida, tão estressante. Então é uma cor que fortalece, tonifica a musculatura, evitando que haja aí, né, um infarto, por exemplo, do miocárdio ou de outros vasos que compõem as coronárias, etc. Então está falando de tecidos, nervos, músculos, é uma cor muito usual dentro do meio terapêutico da cromoterapia. Já o amarelo é uma cor também que vem de onda longa, é uma cor ainda um pouco quente, amena do que o laranja, e ela atua muito, por exemplo, no nosso mental, né? Ela ativa a nossa memória. Então nós estamos utilizando muito o amarelo, né, para ativar a memória, principalmente quando você tem os problemas de estresse, que você tem perda da memória, esquecimento, e mesmo, né, atuando no campo mental, né, no hipocampo, no sistema límbico, ativando alguns neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, equilibrando essas funções para ativar a memória, por exemplo, para quem tem Alzheimer, né? Então é uma cor fantástica para isso. Nós utilizamos ela também para dissolver determinados formações arenosas, cristais, até mesmo cálculo renal. Ela é muito boa para tirar manchas, né? Então ela tem essas propriedades terapêuticas que ainda pouco conhecem, né, sobre ela, e a gente já tem aí um estudo, como eu disse, de mais de 30 anos nesse aspecto, já atuando nas doenças como um todo. Então, para a memória, se você chega do seu serviço cansado, desgastado com a sua memória, é uma cor excelente. Então, é uma cor excelente para você ter num ambiente de leitura. Então eu estou dizendo que as escolas, né, lugares de ensino, né, de leitura, é excelente você ter a pintura do amarelo, porque ela traz essa frequência eletromagnética dela, atua muito nos nossos neurônios, nas sinapses, né, melhora esse contato sináptico e aí a informação flui melhor e evita qualquer tipo de bloqueio, né, que dá memória aí. Então nós temos o amarelo, na sequência eu venho com o verde é uma cor estável, uma cor que todo mundo coloca no sentido, né, figurado como uma cor da esperança, né? Ela também traz um bom relaxamento, né? Ela relaxa também as estruturas do sistema nervoso, central, periférico, né? Ela traz assim um equilíbrio, é a cor do equilíbrio realmente, né? Mas dentro de uma visão terapêutica, por exemplo, ela atua muito como
um anti-inflamatório, um anti-infeccioso. Então ela é excelente para fazer asepsia de ambiente, né? Além de proporcionar esse relaxamento, ela tem essa função terapêutica. Então você pode tratar, né, de inúmeras patologias aí. Então toda invasão, né, do nosso organismo por patógeno ou micro-organismo, através de ferimentos, através da respiração, né, através do contato, enfim, de vários processos que nós temos de contágio, você pode utilizar o verde aí como um processo de anti-infeccioso e anti-inflamatório, né? E, contrapartida, você pode usá-lo também como um vasodilatador. Olha, ela é excelente para quem tem problema, né? Se ela dilata nervos, músculos, tecidos, ela vai dilatar os vasos sanguíneos. Então, se você tem problema de pressão arterial alta ou hipertensão, você pode usar ela dessa forma. Então, se você conhecer as funções terapêuticas das cores, você vai fazer o seu autoequilíbrio através das cores, né? E aí você tem uma série de ferramentas para isso, né? Do ambiente, você pode utilizar os colchões, por exemplo, magnético com LEDs, com as cores, né, sendo projetada no ambiente, naquela estrutura que você está ali, onde você procura relaxar o seu organismo, recompor toda a sua energia, você utilizando as cores aí com uma ferramenta dessa, né, você vai ter realmente um sono melhor, você vai ter uma disposição melhor, você vai acordar relaxado, vai acordar disposto. Então você tem aí essas estruturas, né, terapêuticas muito importantes, muito usual para o bem-estar. Vamos falar da cor, né, da luz cor, melhor dizendo, azul. Então o azul, né, tá tudo azul, a gente sabe que está tudo feliz, está tudo alegre, está tudo em equilíbrio. Realmente, o azul é a cor do equilíbrio, né? Ela consegue, nesses nossos neurotransmissores, né, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, dopamina, etc., tem um equilíbrio, melatonina também, né, serotonina, tudo isso ela equilibra. Então você tem essa harmonia, é a cor da harmonia. Ela é um sedativo, ela é um analgésico. Então o ambiente, né, roupa, tudo. Então quando eu falo, né, você vê que as cores elas estão ligadas ao que nós já conhecíamos, né, pela cor, do vestimento, das roupas e do ambiente, nós estamos simplesmente colocando já numa forma mais voltada à saúde, né, dentro das doenças, das patologias, né, conhecendo essas funções. Então o azul é um grande sedativo, é um analgésico, ele elimina dores, né? Em contrapartida é isso, ele é um grande harmonizador. Então a frequência que sempre está ajudando a gente ficar calmo, tranquilo, relaxado. Então, ambientes de recepção, né? O seu próprio quarto, o seu sono, né? Você chega super agitado, como eu falei, você quer, além de usar o verde como relaxar, você quer ter essa harmonia, essa tranquilidade, é o azul. Então, olha lá, dispara os seus LEDs, né? Na estrutura que você tiver, né? Da ferramenta ali, por exemplo, eu estou citando o colchão, mas pode ser uma série de outras, né? E vai ter essa reação metabólica. O seu organismo ele vai absorver isso e vai disparar esses neurotransmissores automaticamente. O violeta, nós trabalhamos tanto com o violeta como o lilás. Então, o violeta ele é muito próximo do ultravioleta, que é a cor mais, a frequência mais rápida, que tem com muito mais velocidade, por isso que ele é ultravioleta. Então, ele é muito utilizado também nos processos infecciosos, só quando ele já atinge um grau avançado, crônico, de sepsemia no organismo, quando você tem uma ação viral, bactericida muito forte, né? A gente usa ele como cicatrizante, como cauterizador, como um eliminador. Então, ele é utilizado para fazer uma asepsia no ambiente. É um grande esterilizador usado muito, né, nos procedimentos médicos hospitalares. Os dentistas utilizam muito a frequência do ultravioleta, né? Então nós usamos uma frequência menor, menos agressiva no organismo, que é o lilás, ou algum próximo do lilás ou violeta. Essa frequência também é muito importante porque você combate uma série de doenças, né, de reações de micro-organismos, de bactérias, vírus, protozoários, helmintos, né, no organismo. Então, doenças tipo câncer, AIDS, HIV, HPV, tudo que realmente, né, tem um poder muito grande de causar uma patologia,
né, e levar inclusive, né, a um estágio muito mais agressivo no organismo, a gente pode utilizar. Mas isso que eu falei, a gente vai trabalhando com as cores nesse sentido. Então o lilás no ambiente, ele também é muito agradável, bem suave, bem tranquilo, né? Ele dá uma certa assim, um bem-estar para a gente, como a gente fala, né? Ela não é agressiva, só que na frequência muito forte ela acaba se tornando uma ação mais voltada para combater esses micro-organismos. A terapia das cores é fantástica, ela não está só disponível, né, para os especialistas como eu, como os cromoterapeutas, mas hoje nós já estamos criando vários produtos, vários procedimentos para chegar até você, até o usuário final, até a sua casa, o seu ambiente familiar, né, para que todos possam ter acesso a essa terapia. Então, através de algumas ferramentas, né, cromoterápicas, né, você tem esse recurso. Então você vai fazer o seu autoequilíbrio utilizando, né, essas ferramentas, como por exemplo um colchão terapêutico com LEDs. Esses colchões terapêuticos, além dele ter vibrações e campos eletromagnéticos que proporcionam um relaxamento através inclusive ondas quânticas, né, de equilíbrio, você tem as cores. Então a luz cor, ela está ali para que você possa utilizar justamente no seu ambiente doméstico, né, como colchão. Você vai ter um melhor repouso, você vai ajudar dentro desse processo metabólico. Então as cores através dos LEDs, proporcionado a iluminação num ambiente, né, em que você dorme, que você pode ser projetado por uma série de outras ferramentas. Você tem projetores, você tem pulseiras que emitem frequências de LEDs também, com pulsos de LEDs, que com as cores vão estar atuando diretamente na sua estrutura orgânica. Então isso é muito importante, né, vocês saberem que nós estamos disponibilizando essas ferramentas, né, para que você faça o seu próprio autoequilíbrio e venha assim ter uma saúde mais equilibrada, né, sem agredir o organismo, porque a cromoterapia, a terapia através da luz cor, como eu falo, ela é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma terapia não invasiva, ou seja, ela não tem efeitos colaterais que venham prejudicar, né, o nosso organismo. Isso é muito importante, ela não agride o nosso organismo, ela consegue ser absorvida e dissipada de uma forma com que só tenha benefícios, por isso que ela é não invasiva. E isso é um grande avanço e isso está sendo disponibilizado, né, através desses recursos, né, dessas ferramentas para todos vocês.